significado que outras doutrinas derivadas do cristianismo primitivo. O fato de Jesus ter vivido a humilhação e as tragédias no dia da Páscoa, nós compartilhamos o sentimento de compaixão, ternura pelo Mestre incomparável. E nós buscamos então o simbolismo da Páscoa para entendermos melhor o entendimento da doutrina dessa palavra Páscoa. Pois a palavra Páscoa tem origem em dois vocábulos hebraicos. Um derivado do verbo pachá, quer dizer passar por cima. Outro traz raiz etimologicamente passar ou pas, do grego, apenas passagem. Trata-se de uma festa religiosa tradicionalmente celebrada por judeus e por católicos das igrejas romana e ortodoxa, cujo significado é distinto entre dois grupos religiosos. No judaísmo, a Páscoa comemora dois gloriosos eventos históricos, ambos executados sob a firme liderança de Moisés. No primeiro, os judeus são libertados da escravidão egípcia, assinada a partir da travessia do Mar Vermelho. Isso está em Êxodo. Nós lembramos daquele filme que teve a passagem aquela em que Moisés retira o povo hebreu do Egito e leva para a terra da promissão. No primeiro, os judeus são libertados da escravidão egípcia, assinalada a partir da travessia do Mar Vermelho. O segundo evento caracteriza a vida em liberdade do povo judeu e a formação da nação judaica e a sua organização religiosa, combinada com o recebimento do Decálogo, os 10 Mandamentos. Quem não viu o filme Os 10 Mandamentos? Então, as festividades da Páscoa judaica duram 7 dias, sendo proibida a ingestão de alimentos e bebidas fermentadas durante o período. Os pães que eles chamam de asmos, hag sapsô, fabricados sem fermento, e a carne de cordeiro são os alimentos básicos. A Páscoa católica, festejada pelas igrejas romanas e ortodoxas, refere-se à ressurreição de Jesus após a sua morte na cruz. A data da comemoração da Páscoa cristã, instituída a partir do século II da era atual, foi motivo de muitos debates no passado. Assim, no primeiro concílio eclesiástico católico, o concílio Niceia, realizado em 325 depois de Cristo, estabelecido que a Páscoa católica não poderia coincidir com a judaica. A partir daí, a Igreja de Roma segue o calendário juliano, instituído por Júlio César, para evitar a coincidência da Páscoa com o Pessache. Entretanto, as igrejas da Ásia Menor permaneceram seguindo o calendário gregoriano, de forma que a comemoração da Páscoa dos católicos ortodoxos coincide vez ou outra com a judaica. Os cristãos adeptos à Igreja Reformada, em especial a luterana, não seguem os ritos dos católicos romanos e ortodoxos, pois não fazem vinculação da Páscoa com a ressurreição de Cristo. Adotam a orientação mais ampla
de que há com efeito apenas uma ceia pascual, uma reunião familiar instituída pelo próprio Jesus. Assim entendem que não há por que celebrar a Páscoa no dia da ressurreição do Cristo. Por outro lado, fundamentados em certas orientações do apóstolo Paulo, que quando manda sua carta aos Coríntios, defendem a ideia de ser o Cristo, ele mesmo a própria Páscoa, associando este pensamento importante interpretação do outro ensinamento de Paulo de Tarso, quando fala aos Coríntios, que o cristão deve lançar fora o velho fermento da maldade e da malícia e colocar no lugar dele os asnos da sinceridade e da verdade. Algumas festividades politeístas relacionadas à chegada da primavera e à fertilidade passaram à posteridade e foram incorporadas à simbologia da Páscoa. Por exemplo, havia e ainda há entre países da Europa e Ásia Menor o hábito de pintar ovos cozidos com cores diferentes e decorá-los com figuras abstratas, substituídos hoje por ovos de chocolate. A figura do coelho da Páscoa, comum no Ocidente, tem origem no culto à deusa nórdica da felicidade, chamada Jefjun, representada por uma lebre, não por um coelho. As sacerdotisas de Jefjun eram capazes de prever o futuro, observando as vísceras do animal sacrificado. É interessante observar que os países da língua germânica, no passado, havia uma palavra que denotava a festa do equinócio do inverno. Subsequentemente, com a chegada do cristianismo, essa mesma palavra passou a ser empregada para denotar o aniversário da ressurreição do Cristo. Essa palavra em inglês, Easter, parece ser reminiscência de Astarte, a deusa mãe da fertilidade, cujo culto era generalizado por todo o mundo antigo, oriental e ocidental, e que a Bíblia é chamada de Astarote, já no grego e nas línguas neolatinas. Páscoa é nome que se deriva do termo grego Pascha. Em O Livro dos Espíritos, questão 625, que acabamos de estudar na reunião passada, interroga Jesus aos benfeitores, a Kardec aos benfeitores, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus, para o homem, é o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Se alguns que pretendem instruir os homens das leis de Deus, algumas vezes os desviaram para falsos princípios, como na Idade Média, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida, da alma, com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentam como leis divinas o que eram apenas leis humanas, instruídas para servir às paixões e dominar os homens. E concluindo, consideramos que no capítulo 4
O Evangelho segundo o Espiritismo está evidenciado que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Na doutrina espírita, segundo os espíritos da ressurreição de Jesus, o que houve foi uma aparição do corpo espiritual, que é algo natural. O coelho, apesar de ser um mamífero, e por conseguinte não botar ovos, assumiu o papel de produtor e entregador de ovos de Páscoa, isto devido à notória capacidade de reprodução desses animais que se tornaram símbolos da fertilidade. A história do chocolate começou no ano 600 a.C., nas regiões tropicais da América do Sul e da América Central, mais precisamente onde ficam o México e a Guatemala. Nessa época, o cacau já era cultivado pela Ásia e astecas, e pelos maias e astecas, para elaborar uma bebida fermentada amarga. Assim, nesta Páscoa, lembra-te de reverenciar os belos exemplos de Jesus, que imortalizaram e que nos guiam para um dia estarmos na condição experimentada por Ele, qual seja a de sermos deuses, fazendo brilhar a nossa luz. Comemoremos uma outra Páscoa, a Páscoa da nossa transformação, da nossa reforma íntima, rumo a uma vida plena, e possamos ser felizes em todos os momentos, porque a Páscoa é exatamente Jesus que aparece no terceiro dia, porque ele construiu seu próprio corpo físico e ele depois desconstituiu esse corpo físico, e por isso ele apareceu no seu corpo espiritual para Maria de Madalena. Possamos então assimilar esses pequenos sentimentos que nós